Olá! O programa Saúde em Foco está com um novo formato. Agora, além de acompanhar as entrevistas sobre temas relacionados à saúde, vamos ter também quadros com a parceria de professores e profissionais do Centro Universitário Franciscano. Para começar, vamos falar sobre volta às aulas. Durante o período de descanso, é comum que os estudantes descuidem um pouco da alimentação. Por isso, ao retomar os estudos, alguns cuidados são importantes. Confira a dica de nutrição. O retorno às aulas sempre há uma expectativa, né? E gera uma certa ansiedade. Então, a alimentação deve continuar normal do que comumente faz, mas o importante, seja estudar de manhã, seja estudar de tarde, é fazer todas as refeições. Jamais ir para a faculdade ou ir para a escola, em qualquer nível que seja, sem estar muito bem alimentado. Eu tenho que ter 25% do total, do valor calórico que a pessoa precisa, da energia, ela tem que ser consumida pela manhã para que se tenha condições de ter um bom desempenho cognitivo. Isso é importante para que se tenha uma boa regulação da glicose. Então, comer um pão, tomar um leite, comer um queijo, comer uma fruta pela manhã, isso é muito importante. Agora vamos falar sobre um dado preocupante. Uma nova pesquisa realizada por 6 centros acadêmicos apontou que cerca de 20% da população brasileira entre 35 e 74 anos pode estar com diabetes. O resultado é superior à última pesquisa sobre prevalência do diabetes no Brasil, que foi realizada no ano de 2013 e indicava um percentual de 6,9%. Uma das formas de prevenir a doença é a informação. Nossa equipe foi às ruas para ouvir algumas dúvidas dos santamarienses sobre o diabetes e traz as respostas no quadro Questão Saúde. Olá! No Questão Saúde de hoje temos a professora Carla Oliveira que vai nos esclarecer algumas dúvidas a respeito do diabetes. Professora, vamos logo pelo início então, o que é diabetes? O diabetes, ele é uma doença caracterizada principalmente assim, pelo aumento do nível da glicemia no sangue. O açúcar do sangue é aumentado, né? Ele é caracterizado pelo aumento acima de 126 miligramas por decilitro, quando a gente faz o exame da glicose em jejum lá no laboratório. E ele acontece normalmente ou por uma deficiência da insulina, que é um hormônio produzido pelo pâncreas, ou pela resistência do organismo à ação dessa insulina. E quais são os tipos de diabetes? Na verdade, as pessoas acham que existem 2 tipos, mas existem mais que 2, né? Os principais é o tipo 1 e o tipo 2, mas também tem o diabetes gestacional e tem aqueles diabetes, muitas vezes transitórios, associados a algumas patologias, como, por exemplo, uma pancreatite alcoólica. E quais são as diferenças entre os tipos 1 e o tipo 2 do diabetes? O tipo 1, ele normalmente se inicia nos primeiros anos de vida, né? Abaixo dos 30 anos. Ele pode começar tanto quando criança ou na adolescência. E muitas vezes a família nem sabe que a criança tem o diabetes e aí ela passa mal, pode entrar em coma e daí sim se descobre, ou acontece com o adolescente também. Ela é produzida por uma deficiência do pâncreas para produzir a insulina. Ou produz muito pouco, ou quase nada, ou nada dessa insulina. E por isso eles precisam da insulina, né, para continuar vivos mesmo. E o diabetes tipo 2, ele acontece mais tardiamente, depois dos 30, 40 anos, que é responsável pela maior parte do diabetes na população. Em torno de 90 a 95% das pessoas têm diabetes tipo 2, que ele é ligado principalmente à obesidade e aos maus hábitos de vida. E quais que são os principais sintomas e a faixa etária que tem maior incidência do diabetes? Pedi para a senhora falar um pouco a respeito dos grupos de risco, né, de pegar a doença. O maior risco, pensando no diabetes tipo 2, é acima dos 40 anos, né? Porque o diabetes tipo 1, ele tem alguns fatores relacionados ao sistema autoimune, então o diabetes tipo 1 não tem como fazer prevenção. O tipo 2 sim, a gente tem como prevenir, né? Então, os principais sintomas, a gente tem os 3 principais: aumento da ingestão de água, aumento, por causa do aumento da sede, né? Aumento da micção
a pessoa urina mais e ela começa a se alimentar numa quantidade maior. Depois existem outros sintomas, impotência sexual, feridas que nunca cicatrizam, algumas doenças neuropáticas, dormências nos pés, nos dedos. Nós fomos às ruas para pegar algumas dúvidas das pessoas, né, a respeito do diabetes. Então a gente vai começar o quadro aqui com a questão da dona Neida Reis. Eu queria saber assim que a pessoa come muito doce, leva a diabetes. Esse é um dos mitos do diabetes. O consumo de doces não leva à doença. O que leva à doença é a deficiência da produção da insulina pelo pâncreas ou a resistência das células do organismo à ação da insulina. Mas isso as pessoas entendem mal porque quem tem a doença, se come doce, tem grave risco de agravamento do quadro clínico. Daí sim. Aquela velha história, sapato apertado leva ao pé diabético? Também não, né? É mito. O surgimento da diabetes pode ter relação com alguma outra doença? O diabetes, se nós formos pensar, ele não é uma única doença isolada. Ele não pode ser dissociado das doenças endócrinas, das doenças metabólicas. Então, ele se associa, sim, o tipo 2, à obesidade, né, aos maus hábitos de vida que podem levar, e de alimentação, que podem levar ao aumento dos triglicerídeos, podem levar ao aumento do colesterol, outros problemas metabólicos, como o aumento do cortisol, né, que é um hormônio que nós temos no nosso corpo, também podem estar associados. A pessoa que tem diabetes tem alguma fruta que é proibido comer? A rigor, não há nenhuma fruta proibida, de fato, né, pro diabético. O que ele tem que evitar é a mistura das frutas, porque a fruta também tem o açúcar dela, a frutose, com outros carboidratos. Por exemplo, evitar abacate, banana nanica, laranja-pera, caque, com outros alimentos que contenham carboidratos. Professora, você mencionou a respeito da diabetes gestacional, né? Ainda existem esses casos? Sim. Cerca de 4, 5% das gestantes têm diabetes gestacional como consequência da produção de hormônios do próprio útero que está grávido, né? Que são hormônios próprios da gravidez que fazem com que a insulina tenha uma ação diminuída no organismo. E daí, em algumas mulheres, o organismo não consegue compensar e daí desenvolve o diabetes gestacional. E a insulina continua sendo o principal meio de tratamento do diabetes? Depende do caso, ainda cada caso é um caso, né? O principal é a educação. Você precisa saber os bons hábitos para prevenir a doença. Se você já tem a doença, então você tem que pensar em mudar hábitos alimentares por o adequado, em deixar de ser sedentário, praticar atividade física. Se já está fazendo algum tratamento, tomar, né, fazer o medicamento via oral ou injetável, de acordo com a necessidade, e não deixar de fazer para que não exista o agravamento do quadro clínico, que pode, inclusive, ser fatal. Muito obrigado, professora. Então, nos vemos no próximo Questão Saúde. Você já teve dificuldades para deitar e conseguir dormir até o dia seguinte? Com a correria e as preocupações do dia a dia, muitas pessoas sofrem de insônia. Veja no quadro Dica de Saúde algumas orientações para ter uma boa noite de sono. A insônia, ela se caracteriza como uma dificuldade de iniciar e manter o sono por um período necessário para o descanso, para o relaxamento, enfim. E nós sabemos que o sono ele é fundamental, porque através do sono várias funções nossas são, digamos, melhoram a qualidade sensivelmente, como a memória, a atenção, a percepção, enfim. Esses processos que eles interferem significativamente na nossa qualidade de vida e que, claro, melhoram com uma noite bem dormida. Então, o sono ele é fundamental, ele é importante. É importante que a pessoa, quando vá dormir, realmente vá para a cama para descansar, vá para dormir mesmo, né? Então, o que acontece? Tem muitas pessoas que, quando vão dormir, eles levam os problemas, ficam com as suas preocupações, ficam pensando e, consequentemente, acabam perdendo o sono, como se diz, né? Se realmente tiver um componente mais
patológico, é importante consultar com um especialista, com um neurologista, com um psiquiatra, enfim. E no próximo bloco vamos falar sobre um assunto muito importante, a doação de sangue. Vamos para um breve intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o programa Saúde em Foco e agora vamos falar sobre um assunto muito importante, que é a doação de sangue, um gesto de amor que pode salvar muitas vidas. Aqui conosco no estúdio estão a professora do curso de enfermagem, Graciele Diefenbach, e também Annelise Murari, ela que é farmacêutica bioquímica do Hemocentro Regional de Santa Maria. Muito obrigada pela participação de vocês, sejam bem-vindas ao programa. Obrigada. Bom, antes da gente começar a falar especificamente da doação de sangue e também informações sobre projetos que foram desenvolvidos aqui na instituição, vamos acompanhar uma reportagem que foi feita aqui pela nossa equipe, então, sobre o Hemocentro de Santa Maria. Elas são muito pequenas, 10.000 vezes menores que 1 centímetro, para ver só com a ajuda do microscópio. Mas o tamanho das plaquetas é inversamente proporcional à função que desempenham no sangue. Especialmente as plaquetas são muito utilizadas na coagulação sanguínea, né? Então, pacientes que estão em tratamento de quimioterapia, que têm cânceres de sangue, eles necessitam muito de um cuidado especial para não ocorrer hemorragias. E a plaqueta atua especialmente nesse sentido. Mas o estoque deste componente, que pode estar até 400.000 vezes em cada milímetro cúbico do nosso sangue, é motivo permanente de busca por doadores no Hemocentro Regional de Santa Maria. Com vida útil de até 5 dias fora do nosso organismo, nem sempre há plaquetas disponíveis para quem precisa delas. A gente está sempre atrás do doador, né? Sempre atrás de um estoque ideal, né? Então, há momentos que existe uma demanda maior de pedidos por parte dos hospitais, mas existem momentos que os pedidos também diminuem. Então, os doadores a gente vai correndo atrás conforme também a demanda dos pedidos dos hospitais. Só para se ter uma ideia, uma pessoa que pesa 70 quilos e que esteja precisando de doação, consumirá 7 bolsas como esta. Denise doou sangue pela primeira vez há 1 semana. Consciente da importância, ela e o marido chegaram a criar uma página nesta rede social para incentivar outras pessoas. Porque às vezes a pessoa não tem noção assim, não vai precisar, mas quando se vê com um parente, uma pessoa mais próxima, daí cai na real, não, mas precisa, né? Para doar sangue, do qual são separadas as plaquetas, a pessoa tem de ter entre 16 e 69 anos, estar com mais de 50 quilos e apresentar documento com foto. Antes, alguns cuidados são importantes. Não vá em jejum, não consuma a bebida alcoólica até 12 horas antes do procedimento e evite a ingestão de alimentos gordurosos. O Hemocentro Regional de Santa Maria funciona de segunda a sexta, sempre das 8 às 14 horas, na Rua Alameda Santiago, número 35, próximo ao Fórum de Santa Maria. Bom, a gente acompanha essa reportagem que mostra um pouquinho a respeito do processo da doação de sangue, também o Hemocentro Regional de Santa Maria. Mas, Annelise, a gente falou muito da importância das plaquetas, mas existem outros componentes do sangue que são importantes também. Gostaria que tu comentasse um pouquinho sobre eles. Normalmente, um doador de sangue, ele comparece ao Hemocentro para fazer doação de sangue total. Então, geralmente em torno de 400, 450 ml no máximo de sangue é coletado. Isso vai depender da estrutura física, então da altura e do peso da pessoa que está fazendo essa doação. A partir dessa bolsa que é coletada, então, de sangue total, esse sangue vai passar por um setor chamado fracionamento, onde esse sangue vai passar por um processo de centrifugação para se obter, então, os hemocomponentes, que serão o concentrado de hemácias, onde estão presentes principalmente as células sanguíneas, então ele apresenta uma coloração vermelha, o plasma, esse plasma onde que vamos ter então sais minerais, as proteínas do sangue,
E a partir desse plasma, ele pode ser novamente processado, então, para se obter o concentrado de plaquetas. Esse concentrado de plaquetas, ele possui um volume menor. Então, cada doação dá em torno de 70 ml. Por isso, uma pessoa adulta, ela precisa de em torno de 7 unidades de concentrado de plaquetas. Se você for analisar que se vai obter uma bolsa, né, de 70 ml de uma unidade de um concentrado de hemácias, são necessários para um adulto 7 doadores de sangue total. As pessoas que fazem a doação de sangue, elas se habilitam também a serem doadores de plaquetas por aférese. Esse procedimento de plaqueta por aférese, ele é indicado principalmente para pessoas que já fizeram alguma doação de sangue. São feitos testes prévios, é utilizado um kit para coleta completamente estéril, único para cada pessoa, e é um procedimento um pouco mais demorado que uma doação de sangue. A doação de sangue, o tempo de doação de um concentrado de sangue total, leva mais ou menos no máximo 10 minutos. Já a doação de plaquetas, ela leva em torno de 1h30, quer dizer, uma partida de futebol. Né? Que esse doador, então, vai ser coletado só plaquetas do sangue dele. É separado e essa bolsa, então, um doador de plaquetas por aférese, ele pode atender 2 adultos. Então, corresponde a 8 unidades, 16 unidades de sangue. Com uma doação de sangue, quantas vidas podem ser salvas? Com uma doação de sangue, podem ser salvas até 4 vidas. Isso porque a gente está caracterizando assim que um adulto receberia esse sangue. Mas no caso do concentrado de hemácias, das plaquetas, do plasma também, esse sangue ele pode ser fracionado para crianças. Então, existem muitos recém-nascidos que recebem 7 ml de sangue. Quando se tu tem uma unidade de concentrado de hemácias de em torno de 240 ml, dá para você ter uma ideia assim, que é muito ampla a quantidade de pessoas que uma doação pode estar ajudando. Por isso é muito importante que a pessoa que vai doar esse sangue, ela goze de boa saúde, que ela se voluntarie a ajudar outras pessoas e que ela não procure um hemocentro para fazer diagnóstico de doenças. Porque os testes que são utilizados no hemocentro, eles não visam o diagnóstico, são testes de triagem. Né? Embora cada vez esses testes sejam mais seguros, ele visa a segurança de quem está recebendo o sangue e não o diagnóstico da pessoa que está doando o sangue. Muitas campanhas são realizadas, né, de doação de sangue aqui na instituição. Também a gente teve várias campanhas. Eu gostaria que tu comentasse também, Graciela, um pouquinho sobre o projeto que é desenvolvido pelo curso de enfermagem aqui da instituição. Isso, então em 2011, né, com a coordenação da professora Carla Marzari, se deu então o início do projeto que se chama Sensibilização e Captação de Doadores de Sangue e também de medula, né. Então, nesse período, a gente viu a necessidade do hemocentro, da gente observou as campanhas, né, de doação e que não estavam sendo absorvidas pela população. Então, a Carla teve essa ideia de criar, viu essa necessidade e então ela teve a parceria da Unifra. O que aconteceu? A instituição, ela depositou muito nisso daí. Por quê? Porque ela mobilizou funcionários para que fossem fazer a doação lá. Né? Depois, com o tempo, a gente conseguiu mobilizar também o curso, né? Fazer com que, junto com o Hemocentro, a gente trouxesse toda a infraestrutura deles de lá para cá. Então, médicos, enfermeiros, equipamentos, né? Tudo para fazer, então, a doação. A gente conseguiu cadastrar em torno de 100 pessoas na época. E também esse projeto ele vem com a ideia de tu fidelizar. Porque o maior problema é que as pessoas elas vão lá no Hemocentro, muitas vezes elas doam uma vez e depois elas acho que esquecem de doar novamente, né? Então, a gente vem tentar conscientizar essas pessoas de ser fiéis realmente, né? A fazer seu cadastramento. E também levantar a questão, né, que era importante da medula óssea, né? O cadastramento então para a medula óssea, né? Para ser um doador. E, claro, com isso nós aumentamos o número de alunos que participaram de estágios lá, né, que a gente chama das aulas práticas também. Nós começamos a fazer mais visitas guiadas. O Hemocentro, a gente começou a fazer campanha junto com o Hemocentro. A gente foi para o Calçadão, nós fomos fazer Saúde na Estrada, que é um projeto também que tem lá, que acontece no Poço Ipiranga, que o Hemocentro leva a sua equipe e a Unifra vai também com a enfermagem. Então, a gente formou uma parceria realmente com o Hemocentro.
né, para captar mais doadores. Nessa campanha, assim, vocês percebiam que haviam muitas dúvidas, às vezes, do processo de doação de sangue ou como se tornar um doador, dos alunos ou dos próprios funcionários aqui da instituição? Na verdade, nós tivemos muito assim a questão de horários, né? As pessoas não sabiam muitas vezes onde é que era o horário, para que servia aquela bolsa, ou quando que podia doar, ou se estava tomando anticoncepcional, se podia ou não podia, ou se era acima do peso, se podia ou não podia, ou se, né, os antihipertensivos. Então, era dúvida realmente assim, ó, de medicamentos, a idade, né? Ou era muito idoso, ou se achavam muito jovens para doar. Então, esses foram as maiores interrogações, as maiores dúvidas realmente que a gente observou nessas campanhas, né? Mas o Hemocentro, ele consegue fazer uma divulgação e a Unifra, assim, ó, entrou muito bem nisso daí. Então, tudo que se distribuiu e todas as campanhas e os alunos, quando tomaram, assim, consciência de que era importante, começou a se divulgar muito mais. Então, foram para as escolas, foram atrás até em outros municípios também que eles fazem essas doações. Então, realmente, houve um empenho do curso de enfermagem e a Unifra, assim, juntamente com o Hemocentro, conseguiu fazer isso daí. Até interessante ali que você comentou a respeito das dúvidas sobre quem não pode, né? Na reportagem a gente viu alguns critérios para se tornar um doador. Gostaria que tu comentasse, Annalise, quem que não pode doar, então? Primeiramente, uma pessoa que não se considere saudável, né? Ou que ela tenha comportamento de risco. Quando eu digo comportamento de risco, é o uso de drogas, nenhum tipo de droga, né, o doador pode fazer uso. Também a questão do número de parceiros sexuais. Né? Então, isso no momento da entrevista é feita uma série de perguntas e é muito importante que a pessoa seja bastante fiel no responder isso, porque afinal de contas, a pessoa que vai doar sangue, ela quer ajudar alguém, ela não quer prejudicar. Né? Então, também é muito importante que a pessoa tenha dormido pelo menos 6 horas antes de fazer a doação. Isso é um fator assim que às vezes parece uma coisa assim difícil de compreender, mas quem é que vai doar sangue geralmente são pessoas que estão com algum familiar necessitando. E às vezes essas pessoas elas acompanharam aquele familiar na noite, então ela acaba procurando o Hemocentro, acaba não podendo fazer a doação naquele dia. Também é importante que a pessoa não tenha consumido bebida alcoólica nas últimas 12 horas, fumado nas últimas 2 horas. Outra coisa que é muito importante, que embora se pareça, não vai fazer um exame de sangue, né, que são feitos exames de sangue, é importante que a pessoa não vá em jejum. Então, que ela faça uma alimentação mais leve, sem frituras, sem gorduras, né, para efetuar a doação de sangue. Quando a pessoa chega no Hemocentro, o primeiro passo, então, é feito um cadastro? O primeiro passo para a pessoa que quer ser doadora de sangue é ela levar um documento de identidade, com foto, certo? A idade para doação é do 16 a 69 anos. Entretanto, os jovens de 16 a 18 anos, eles não têm a maioridade legal. Então, é importante que eles levem junto um responsável. Esse responsável, ele vai ter que assinar um termo, né, de autorização da doação de sangue. Então, a partir dos 16 anos já pode ser feita a doação de sangue. E a idade agora é até 69 anos. Só que a pessoa que tem 69 anos, que já entra na terceira idade, né, então grupos de terceira idade poderiam agendar, né, para fazer doação no Hemocentro, é importante que ela tenha feito uma doação antes dos 60 anos. Então isso é uma coisa assim que tu fica pensando, mas eu vou doar um dia, a pessoa vai deixando, né? É importante que ela doe, porque de repente até um neto depois venha precisar de sangue, sofre um acidente, alguma doença. E aí, se ela doou antes dos 60, ela está habilitada até os 69 anos. Isso é uma coisa muito importante. Então, o primeiro passo é levar o documento de identidade. Aí, a partir disso, vai ser feito um cadastro com endereço, telefone do doador e ele vai passar por uma entrevista. Essa entrevista é feita com o médico, com o enfermeiro e vão ter várias perguntas que vão ser feitas para verificar a condição geral de saúde. Também depois a pessoa vai passar por uma triagem clínica. Nessa triagem clínica vai ser verificada a sua altura e o seu peso no momento atual para poder calcular quanto de sangue essa pessoa vai poder fazer na doação. E além disso é feito um pré-teste para saber se essa pessoa não está anêmica ou se ela está com alguma infecção. Até um processo inicial de gripe a gente consegue detectar. Então é feita essa triagem.
Depois ela volta novamente com o atendimento médico, estando tudo ok, ela efetua a doação. Esse procedimento de cadastro, triagem, ele leva em torno de 20 minutos, 15 minutos. Vai depender, claro, da demanda. Se vão muitos doadores naquele dia, acaba ficando um pouco mais demorado esse processo. Mas a doação em si ela é rápida, de 5 a 10 minutos. Tá certo, eu gostaria de agradecer a participação de vocês, as informações do Hemocentro Regional de Santa Maria, também as informações sobre esse projeto. Aproveitar e perguntar, então, a última pergunta, Graciele, vão continuar essas doações? Vocês têm ideia, essas campanhas, né? Assim, a gente tem uma parceria com o Hemocentro. Apesar do projeto ele não estar na ativa hoje, nós ainda continuamos em parceria com o Hemocentro, principalmente a professora Carla Marzari, que coordenava realmente e estava muito mais à frente desse projeto. Então, até agora, dia 21, nós vamos ter já uma campanha, vamos participar de uma atividade com eles, mas os alunos continuam ainda fazendo suas aulas lá, tem atividades, tem visitas, então a gente realmente continua tentando fazer esse casamento dar certo. Tá certo, mais uma vez, muito obrigada, né, pela participação de vocês e pelas informações. Obrigada. O programa Saúde em Foco fica por aqui, lembrando que se você quiser acompanhar a nossa programação, basta acessar o YouTube no canal Unifra Online. Nos vemos na próxima semana, até lá!